Pessoal, olha que uma boa notícia para incapacidade total e permanente. Algumas esferas judiciais podem deixar, estão exigindo do INSS alguns critérios que podem fazer com que a aposentadoria por invalidez não participe mais dessas revisões de pente fino. Algumas mudanças nas esferas judiciais podem de fato influenciar como o INSS realiza suas revisões de incapacidade total e permanente, especialmente no contexto de processos de pente fino. Essas alterações elas podem, em decorrência de decisões judiciais que estabelecem precedentes, mudanças legislativas ou regulatórias, ou até mesmo como resultado de novas interpretações por parte dos tribunais. Nós vamos explorar aqui essas mudanças, como vai afetar isso na incapacidade total e permanente. Em alguns casos, nós vamos mostrar aqui que é uma boa notícia, tá? Algumas decisões judiciais que estabelecem a presunção da incapacidade irreversível. Uma das principais maneiras pelas quais o sistema judicial pode limitar ou impedir a convocação de beneficiários para revisões do pente fino é por meio de decisões que reconhecem a irreversibilidade da incapacidade. Quer dizer, ela é irreversível. Em alguns casos, os juízes podem decidir que a condição da saúde do segurado é irreversível, seja pela gravidade da doença, seja pela falta de perspectiva de reabilitação. Um exemplo é os segurados que sofrem de doenças degenerativas, como esclerose múltipla, ou condições crônicas incapacitantes, como paraplegia, podem ter incapacidade total e permanente reconhecida de forma definitiva pelos tribunais. Nessas situações, os tribunais podem determinar que os beneficiários não devem mais ser submetidos às revisões periódicas, uma vez que a incapacidade não apresenta chances de melhora. Essa decisão judicial cria uma presunção de incapacidade irreversível que impede o INSS de convocar o segurado para o pente fino. Olha que maravilha! Mas é verdade, é como a gente sempre fala, os requisitos para aposentadoria por invalidez é você estar incapacitado para sua função, para qualquer outro tipo de função e estar insusceptível de reabilitação profissional. Isso quer dizer, não tem condições nem para uma reabilitação profissional. É definitiva a sequela, a doença, a incapacidade. E o INSS coloca você na reabilitação, o INSS coloca você no pente fino. Quer dizer, se aposentou você por invalidez, é porque reconheceu a sua incapacidade para sua função, para qualquer outra e sem reabilitação. Agora, essas alterações no entendimento jurisprudencial sobre a revisão, tá, dessas aposentadorias. Outra maneira pelo qual as mudanças judiciais podem impactar os benefícios de incapacidade total e permanente está relacionada ao entendimento de tribunais superiores, olha lá, ó, como o STF, tá, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esses tribunais podem revisar as orientações sobre a obrigatoriedade da revisão periódica desse benefício, especialmente no caso da aposentadoria por invalidez. Se os tribunais adotarem um entendimento mais protetivo em relação aos segurados, podem limitar a atuação do INSS nos processos de revisão. Por exemplo, o STJ já definiu que segurados com mais de 60 anos ou que recebem o benefício há mais de 15 anos, já têm mais de 55 anos, eles não podem ser convocados para o pente fino, né? O aposentado por invalidez. Esse tipo de decisão judicial garante aí maior estabilidade para esses segurados, evitando que passem por novas perícias ou revisões periódicas. Essas mudanças, como nós falamos no entendimento sobre o direito, podem influenciar de uma maneira que o INSS conduza esses processos de revisão e impedir que muitos beneficiários sejam convocados de maneira desnecessária. Outro fator que pode contribuir para a limitação dessas revisões está relacionado às instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública. Essas instituições têm o papel de proteger os direitos dos cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com doenças graves ou degenerativas e pessoas com deficiências.
Em muitos casos, o Ministério Público ou a Defensoria Pública podem intervir em processos administrativos ou judiciais para proteger os segurados de revisões abusivas ou desnecessárias. Um exemplo disso é se houver, por exemplo, uma evidência que o INSS está convocando pessoas com doenças irreversíveis para novas perícias. Essas instituições podem acionar a Justiça para suspender as convocações e garantir o direito dos segurados serem respeitados. A atuação é fundamental para evitar que beneficiários que já tiveram aí a sua incapacidade total e permanente reconhecida sejam convocados injustamente para o pente fino. Além dessas mudanças e decisões judiciais, a atuação do órgão de proteção, mudanças nas leis também podem impactar esses processos de revisão. O Congresso Nacional, por exemplo, pode aprovar leis que estabeleçam critérios mais rígidos para a convocação de beneficiários para o pente fino. Em 2023, discutiu-se a possibilidade de reformas que alterassem as regras de revisão desses benefícios, especialmente em aposentadorias por invalidez e benefícios assistenciais concedidos para idosos e pessoas com deficiências, que é o BPC, né? Benefício de prestação continuada. Essas mudanças legislativas podem limitar o poder do INSS de realizar essas revisões periódicas, garantindo maior estabilidade para os beneficiários que já tiveram a sua incapacidade reconhecida de forma definitiva. Nossa, isso seria uma maravilha, né, pessoal? Porque a pessoa se aposenta por invalidez, mas ela não tem sossego. Por quê? Porque a insegurança. Se diz uma coisa, no papel está escrito ali os requisitos, quais são, que nós falamos. A pessoa já foi reconhecida a incapacidade total e permanente. Não tem essa de arrumar uma brecha para fazer convocações desnecessárias e muitas vezes de pessoas que estão aí fazendo tratamento. Nós falamos esses dias de gente que está fazendo quimioterapia no câncer, sendo convocado para passar por pente fino e tendo benefício cessado. Não, isso é... Por fim, outro fator que pode influenciar também o pente fino está relacionado aos direitos adquiridos. Nos tribunais, muitas decisões têm se baseado nesse princípio. Uma vez que o segurado adquiriu o direito à aposentadoria por invalidez ou um benefício assistencial, esse direito não pode ser revogado de forma arbitrária e sem justificativa. É o que essas avaliações fazem. Assim, a combinação desses precedentes judiciais, mudanças na lei, atuação de órgãos protetivos, ao longo do tempo, isso pode diminuir o número de segurados para o pente fino, especialmente aqueles que possuem doenças graves, irreversíveis, incapacitantes. Isso garante maior segurança jurídica para os beneficiários, reduz o risco de violação de direitos. A concessão da aposentadoria por invalidez, ela depende de uma avaliação feita por um médico perito do INSS, que irá analisar laudos, exames apresentados pelo segurado. Essa perícia tem como objetivo verificar se a incapacidade alegada por esse segurado realmente impede de exercer qualquer atividade profissional. Se a perícia médica do INSS conclui que está apto a trabalhar, ou a incapacidade não é total e permanente, o pedido de aposentadoria por invalidez é negado. Nessas situações, o segurado pode recorrer dentro do próprio INSS ou por uma via judicial, para garantir que seu direito seja respeitado. Os cálculos mudaram também na reforma da Previdência, que entrou em vigor em 2019, trouxe mudança significativa. Antes da reforma, a aposentadoria por invalidez era calculada com base na média de 80% dos maiores salários de contribuição do segurado, sem aplicação do fator previdenciário, que resultava num benefício mais vantajoso. Com a reforma, o cálculo mudou e passou a ser menos vantajoso, especialmente para aqueles que não sofreram acidente de trabalho ou não possuem doenças relacionadas. Quer dizer o quê? Aqueles que sofreram, por exemplo, o acidente de trabalho ou as doenças são relacionadas ao trabalho, esses não têm perda, o cálculo continua o mesmo, anterior da reforma. Mas quem, por exemplo, está num dia de folga, sofreu um acidente, uma doença,
que não está relacionado ao trabalho, esses tiveram uma perda muito grande. A média salarial caiu para 60%. Ah, mas eles dão 2% adicional para cada ano. Por exemplo, o homem que tiver mais de 20 anos de contribuição, tiver 21, 22, 25 anos, para cada ano que ultrapassar 20 anos, recebe 2% a mais. E a mulher, para cada ano, depois de 15 anos, 16, 17 anos, para cada ano, mais 2%. Mas para você equiparar o que era antes da reforma, você tem que ter pelo menos aí uns 10 anos ultrapassando, que aí você vai conseguir os 60% mais uns 20%, né? Que seria, se é 2% cada ano e você tem 10, 15 anos que ultrapassam o limite para homens de 20 anos e de 15 para mulheres, você consegue equiparar com o que era antes. Mas as pessoas não estão nessas condições. Muitos não conseguiram nem chegar a 20 anos de contribuição, homens e mulheres com 15 anos. Exceções dessas revisões, alguns grupos, como nós falamos, são isentos. Aquele segurado que recebe a aposentadoria por invalidez, pessoal. O auxílio doença não é assim. Que, por exemplo, completou 55 anos, está recebendo benefício há mais de 15 anos, ele não pode ser chamado. Aquele aposentado por invalidez com 60 anos, não pode ser chamado. Ah, mas e o auxílio doença com 60 anos? Pode ser chamado. O auxílio doença é um benefício de incapacidade temporária, pessoal. E outra, ele é diferente da aposentadoria por invalidez. Agora, muitos casos, os segurados enfrentam dificuldades para obter esse benefício administrativamente, como nós estamos falando. Você recorrer dentro do INSS é muito difícil que seja mudado, por exemplo, a decisão do perito, porque é o próprio INSS que vai julgar. Agora, a justiça, você também precisa apresentar laudos, apresentar exames, apresentar tudo que comprove que você realmente está incapacitado para o trabalho, porque senão não quer dizer que você entrou na justiça que está garantido o processo, tá bom? E então é isso, meu amigo e minha amiga, isso pode ser uma boa notícia que pode acontecer. Nós já falamos que está tendo um burburinho aí de uma nova reforma da Previdência. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você, meu amigo e minha amiga, muitos comigo há muitos anos, muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.